Vou fazer uma provocação a vocês aqui. Já que é consenso que a arbitragem foi uma tragédia ontem na Arena do Grêmio, eu tô opinando que a arbitragem foi ruim, mas o futebol do Grêmio consegue ser pior que a arbitragem. Se a arbitragem tivesse acertado, o Grêmio teria chance de se classificar nos pênaltis, mas não apaga que o futebol do Grêmio, poucas coisas conseguem superar a ruindade da arbitragem no Brasil. O futebol do Grêmio é uma delas. Mas eu quero ir agora a Porto Alegre para saber do Rafael de Vério se o papo por lá é mais sobre a arbitragem, mais sobre a ruindade do Grêmio ou estão equiparados, de Vério? Boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Obrigado. Olha, eu acho que está equiparado, mas mais pendendo para o desempenho, tá? Mesmo ontem, no calor do momento, a repórter de torcida do Grêmio aqui da Rádio Gaúcha, a Kek, ela estava acompanhando os torcedores na saída. Já não foi muita gente, né? 13 mil pessoas na arena por um mata-mata de Copa do Brasil, uma competição que o Grêmio é tão forte. E os torcedores estavam lá, claro que indignados com a anulação do gol, mas muitos, a maioria, arrisco a dizer, mais indignados com o desempenho do time. Porque vamos lembrar, beleza, tem esse lance. Esse lance é 45 minutos do segundo tempo, do segundo jogo do Grêmio contra o CSA. Tá 0-0. O Grêmio da primeira divisão e o CSA, que é um clube grande lá de Alagoas, mas ele é da terceira divisão. Ele veio uns dias atrás no Rio Grande do Sul e perdeu para o Ipiranga de Erechim, por exemplo, que não foi nem para as finais do Campeonato Gaúcho. Então se cobra muito mais o desempenho do Grêmio, mas muito mais. O Grêmio deveria e poderia estar fazendo melhor. Tem pouco tempo de trabalho, Mano Menezes? Não teve tempo para treinar? É verdade. Mas com esses jogadores que o Grêmio tem à disposição, mesmo que talvez o grupo seja desequilibrado ou até insuficiente, ele deveria ser suficiente para ganhar do CSA, né? Deveria. E aqui estamos rodando os melhores momentos, destacando também, como o Lino tem se esforçado para fazer, a qualidade do CSA, cara. Sim, né? Claro. E não, fez boa partida, cara. Estrategicamente anulou o Grêmio, segurou, cozinhou o jogo quando precisa. Aproveitou bem a ruindade do Grêmio. E lá em Alagoas tinha feito um jogo, alguns momentos do jogo de muita imposição, inclusive. E ontem o CSA estava sendo o melhor jogador deles, hein? O Brian, camisa 10, fez um golaço de falta lá. Ele não entrou em campo ontem, não. Assim, o Roger citou bem no início do programa, né? Assim, realmente, às vezes, a gente vê o Grêmio jogar, principalmente atacar. É triste, cara, porque você vê ali um amontoado de jogadores, alguns com condições de jogar no clube, outros não, mas sem muita ordem coletiva do que fazer, né? Ontem foi uma coisa assim, que o time tinha até volume no primeiro tempo, foi perdendo isso ao longo da segunda etapa, até pressionar no abafa na reta final do jogo, mas muito aleatório, né? Você não vê as combinações acontecendo, aí o Mano entra com o Ronald ontem de lateral direito, ele até falava na coletiva que a ideia dele foi prender o Ronald para fazer uma linha de 3 na saída de bola, porque estava com 2 zagueiros canhotos em campo. Mas aí larga o Christian Oliveira pelo lado direito sem muita ajuda, sem ultrapassagem, sem aproximação para fazer uma tabela. Não conseguia dar prosseguimento às jogadas. Aí pelo outro lado você tem lá o Amuzu sem conseguir se conectar tanto com o Marlon. O Vila Sante... Ninguém se conectava ali. Ninguém, verdade. Você buscar alguém que se conectou com alguém, cara. não tem, Coutinho. E é difícil, né, cara? Você abrir uma defesa que tá fechada assim, a não ser com uma jogada individual, é claro, pode ter. Mas você precisa de um jogo coletivo também, né? Por isso que eu falei, e não tirando nenhum mérito a organização do CSA, que o Lino trouxe aqui muito bem, por sinal, elogiando e que conseguiu controlar o jogo em cima do Grêmio, mas... tudo isso, para mim, a relação é muito maior da falta de criatividade, da falta de conexão, da falta de capacidade do Grêmio, do que realmente uma estrutura tática muito bem definida. Que o CSA teve. Dá para ter as duas coisas, inclusive. Exatamente. Mas o Grêmio... Por isso que eu disse ontem, no jogo que o Grêmio fez ontem, a gente faz uma linha de 4, bota mais o de velho e o Felipe Melo aqui na frente de nós hoje com 6. Se os caras levarem a sério e me desafiarem, eu não quero passar essa vergonha lá não, cara. Jogadores, 6 jogadores. Põe o Lino, se o CSA tivesse 6 jogadores ontem... Ele controlava o Grêmio da intermediária para trás. O Grêmio não conseguiria entrar dentro da área do CSA. Óbvio, assim, com 6 jogadores, 6, pelo que o Grêmio jogou. Se um time de Série C elimina um time de Série A menos, como hoje é o Grêmio, é óbvio que a classificação vai passar pela incompetência do Grêmio. Óbvio. Então, assim, o CSA aproveitou, soube aproveitar a incompetência do Grêmio. Mas eu queria, cara, eu sei que o gremista também quer saber da arbitragem. Isso não é de agora, o Diverio já trouxe. Desde o início do ano. Não, e vou rodar, desde o início do ano, essa incapacidade do Grêmio. O vexame do Grêmio vinha batendo na porta. O Grêmio passou nos pênaltis contra o São Raimundo na primeira rodada.
passou nos pênaltis contra o Atlético na segunda e agora perdeu a chance de ir aos pênaltis. Então, assim, o Grêmio quase pediu música no Fantástico. Quer ir aos pênaltis por 3 vezes contra times de divisões inferiores na Copa do Brasil. O Grêmio foi punido ontem pela sua própria incompetência. Bateu na trave antes e ontem aconteceu. Aconteceu. É isso. Tá Tragédia muito claro. anunciada, né? Tragédia anunciada. Tá muito... Não tem evolução. O Grêmio não evoluiu nada em relação ao time que sofreu contra o Atlético e ao time que sofreu, que precisou ser imortal. Não é que o Grêmio foi imortal contra o Milan, contra o Boca, não. Ele teve que ser imortal contra o Atlético, imortal contra o São Raimundo e tomou 3 gols de um time de Série C, né? Que é o CSA, cara, no jogo da ida. Foi atropelado no jogo da ida. E era um jogo que estava controlado até os 42. O Grêmio foi melhor que o CSA no segundo tempo, vencia por 2-1, parecia que ia encaminhar uma vitória. Aliás, até, a minha memória pode estar me traindo, o Diverio pode me ajudar nisso. Mas eu acho que o segundo tempo do Grêmio contra o CSA, até o gol de empate do CSA, foi o melhor período do Grêmio com o Mano, desde que o Mano assumiu ali. O Grêmio ganhou o Santos, pra mim não jogou bem contra o Santos. Empatou com o Vitória fora, foi mal pra caramba contra o Vitória fora de casa. O jogo contra o Bragantino ali, né? Talvez tenha sido algo próximo disso, que o Grêmio poderia ter vencido também. Leva um gol no finalzinho. Eu só vou discordar, Rizek, um pontinho de você na questão da evolução. Eu acho que defensivamente o time melhorou um pouco em relação ao que era com o Quinteiros. Que também não é muito difícil. Bom. Porque era uma várzea a forma como o time se defendia. Eu acho que hoje o time consegue se posicionar um pouco melhor. Mas a confiança é tão baixa, a falta de capacidade de segurar um resultado é tão baixa, que muitas e muitas vezes sucumbe, mesmo estando organizado numa reta final de jogo. Como foi, por exemplo, contra o Bragantino. O Bragantino, durante o segundo tempo, tentou atacar o Grêmio criou muito pouco contra o Grêmio no segundo tempo, o Grêmio foi lá, fez 1-0, venceu o jogo. O cara dá um balão da defesa, o time não consegue ter segurança que vai, dentro daquele posicionamento, tirar uma bola, cortar um cruzamento, bloquear uma finalização, e aí acaba sucumbindo e entregando resultados. E o Diverio quer falar alguma coisa? Fala, Diverio. Não, na verdade, o que me parece, Coutinho, também, é que é uma característica que não combina com os times do Mano Menezes. De todos os trabalhos do Mano Menezes, dos melhores e dos piores, o jogo do Grêmio, ele é sempre descontrolado. Perfeito. A qualquer momento parece que o time adversário vai fazer um gol. E vale pro sei lá, eu acho que o adversário mais difícil que o Grêmio enfrentou com o Mano deve ter sido o São Paulo, tá? Vale pro São Paulo e vale pro Atlético Grau. O Atlético Grau do Peru botou uma bola na trave. O CSA na Arena ontem também reclama de um lance no primeiro tempo que a gente mostrou há pouco, de um enrosco do Monsalve com o atacante do CSA, com o Thiago. Teve oportunidade. O jogo é muito descontrolado pro padrão que o Mano Menezes nos acostumou. Sabe, de olha, na pior das hipóteses vai ser 0-0 e não parece. Várias vezes ele é 1-0 para outro time. Contra o Bragantino, por exemplo. Beleza, o Grêmio fez o gol, ele criou para fazer o gol, ele fez o gol. Em seguida ele já levou o gol de novo. Me parece isso. O jogo é sempre descontrolado. Nunca sabe o que vai acontecer. Aqui estão os 9 jogos. Insisto nessa informação. Com o Quinteiros, 18 jogos, 10 deles no estadual, aproveitamento de 54%. Mano dirige o Grêmio em 9 jogos. Aproveitamento despenca, mas presta atenção, não estou colocando a culpa no Mano. Estou apenas dizendo que o problema não era o Quinteiros isoladamente. Que tirou o Quinteiros e não melhorou. Pelo contrário, o time piorou o aproveitamento. Então aqui estão os jogos do Grêmio. 2-2 com o Godoy Cruz, levou 2 gols. 1-1 com o Vitória, levou gol. 3-2 CSA, levou 3 gols de um time de Série C. Aí não levou gol do Santos, não levou gol do Atlético Grau, levou gol do Bragantino, levou gol do Godoy Cruz, levou 2 do São Paulo e ontem não levou do CSA. 9 jogos, 1 vitória, 6 empates, 2 derrotas, 33% de aproveitamento. Posso fazer uma pergunta, Diverio? Claro. Já terminou de ler? Ou Sim. precisa mais alguma informação? Não. Claro. Ô, Diverio, o Filipão tá aí, né? E também a gente conhece o histórico do Filipão de times organizados defensivamente. Claro que ele não vai interferir no trabalho do Mano, mas é um cara que tem muita força de vestiário, de se impor diante dos atletas e dos atletas respeitarem. Qual tipo de trabalho ele tem feito? Porque é um cara também que minimiza a pressão, que minimiza essa questão externa. Como ele tem trabalhado à frente do Grêmio com o Mano e o que ele pode fazer para ajudar esse time de alguma forma evoluir, né? Não só taticamente, mas a questão anímica também. Olha, sinceramente, eu não sei qual é o trabalho do Filipão, assim,
dentro do vestiário, por exemplo. Na primeira entrevista coletiva, na única entrevista coletiva, na apresentação, ele explicou que ele não ia trabalhar diretamente com os jogadores, nem com o técnico, que essa responsabilidade era do Mano. E que ele estava ali por uma função administrativa, mas eu não sei exatamente qual é essa função administrativa. Me parece, sinceramente, que o Filipão foi contratado para ser... Gente, tá aqui com a gente o Filipão, tá vendo? Um dos maiores técnicos, se não o maior técnico da história do Grêmio. O cara que formou o Grêmio nos últimos 40 anos, que todo mundo conhece, é esse cara aqui. Se vocês não respeitarem o Filipão, não se respeita ninguém. Mas eu, sinceramente, no campo, na prática, eu não sei o que é. Ontem, por exemplo, na reclamação da arbitragem, o Filipão ficou atrás do presidente enquanto o presidente dava uma entrevista. Aliás, nem foi uma entrevista, foi um pronunciamento. Não foi nem ele a falar. Agora o Filipão e o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, vão viajar para o Rio de Janeiro para, enfim, conversar com a CBF, para saber quais são os critérios. Conversar com quem da CBF? CBF tem ninguém. CBF tem ninguém. Ué, tem alguém para falar com a CBF? Domingo, eleição na CBF. Vai ser com o Rodrigo Martins Sintra, né? Comissão de arbitragem, né? Ó, eu não quero passar essa raiva sozinho, não. Eu já vi esse áudio umas 3 vezes e cada vez que eu escuto, eu realmente concluo que o nível está muito baixo da arbitragem brasileira. Essa tem que ser a prioridade da CBF. A partir da próxima segunda-feira, quando ela tiver o seu presidente empossado. Investir na melhoria da arbitragem, na melhoria técnica da arbitragem. Porque como eu não tenho nenhum elemento para dizer que haja uma predisposição para prejudicar o Grêmio ou qualquer outro time, a gente vê uma série de notícias que hoje envolvem atletas favorecendo apostadores para receberem cartões amarelos, e faz tempo que não surge uma notícia envolvendo o árbitro. Não estou dizendo que não exista, mas a gente não tem conhecimento. Então eu vou resumir o momento da arbitragem brasileira, aquilo que eu sei, aquilo que eu estou vendo, ruindade mesmo. E dá uma olhada, falta de preparo. Soberba. Eles têm que ser trabalhados, eles têm que treinar, eles têm que ter tempo de se dedicar a essa profissão. Isso tem que ser uma profissão no Brasil. O árbitro de futebol. O árbitro não pode ir pro vídeo para tentar validar a opinião dele de qualquer maneira. Assim. Vamos ver esse áudio, porque a CBF, pelo menos, tem esse mérito, né, de divulgar. Que eu saiba, não protege, né, ninguém. Que eu saiba, é a única confederação do mundo que divulga. Para a gente saber por que eles fizeram isso, não fizeram aquilo, os áudios entre a cabine do VAR e a arbitragem de campo. E vocês vão ver que é bizarro, é grotesco. Dá uma olhada na anulação do gol do Grêmio. O jogador do Grêmio, ele tá indo em direção à bola e os dois se chocam. Tô na escuta, Matheus. Tem um tranco aqui e depois no goleiro também a bola. Ok, tá bem, eu estou analisando, tá? Me dê tempo, por favor. Matheus. Sim, o jogador do Grêmio tem um tranco nas costas do adversário, o braço é do próprio companheiro. Porém, existe sim o tranco do jogador do Grêmio, ok? Ok, tá confirmada a falta. Tem um tranco nas costas, velho. Eu não sei de quem! Já falou! É dele, o tranco é dele, o próprio Kahneman, ok? Venha na área pra rever. Calma, eu quero ver. Existe uma disputa onde o Kahneman vai pra frente, o defensor vai pra trás, eles se chocam. O braço do qual sangra é do próprio jogador de branco nesse momento. Existe o tranco aí, o cara não consegue subir. Ok, perfeito. Existe esse impacto. Ok. E o Candansan, ele é tido hoje como uma das promessas da arbitragem brasileira. Então, assim, a gente tem, por exemplo, domingo... é soberba. Rafael Claus. Para mim, ele é o melhor ato do Brasil, Rafael Claus, para mim. Foi muito mal em Corinthians e Santos. O Wilton é árbitro de Copa do Mundo, vai apitar a Copa do Mundo de Clubes, está sempre errando também. O Candansan é promessa, cometeu essa aberração ontem. E olha que o VAR tentou salvar ele, cara.
O VAR tentou dizer, cara, você não quer vir mas não rever? sei se tentou muito não, hein? Ué, ele teve a Não sei chance, se tentou né? muito não. Qual o nome da menina que tava no VAR? Daiana Também? Muniz. Daiana Muniz. Daiana Muniz também erra pra caramba. Ela tá Daiana falando, Muniz. tem o tranco do Kahneman. Então ela Mas tá ela fala alimentando antes essa que o loucura tranco- do Candanção. Que era um jogador do provocado próprio pelo jogador. do CSA que empurra o... Eu acho gravíssimo que assim ele tenha chegado à conclusão de que o Kahneman impede o jogador do CSA de subir na primeira trave, o número 19 E não chegava ali. nunca na bola. A bola tá 5,6 dele. E mais do que isso, o Kahneman só tem esse contato com aquele jogador porque ele é empurrado pelo Silas, né? O jogador do camisa 7 do CSA, por trás ali. E vamos combinar, gente, se a gente for marcar esse tipo de falta a cada escanteio, a cada bola na área, ou vai ter 10 pênaltis no jogo, ou ninguém vai conseguir Isso aí não é concluir nada, num com o gente. escanteio. Se alguém pede uma disputa falta por dessa espaço, na pelada, cara. Pô. ele é esculachado. Na pelada não tem juiz, né? Você tem que se acusar. Se alguém pede uma falta dessa em pelada, o cara é esculachado. Ele não volta na semana seguinte na pelada. E aí, isso é legal você falar, porque ele não assim, volta semana seguinte na pelada. Roger pode acrescentar até mais do que eu nessa opinião, mas eu acho fundamental para um juiz, para quem quer apitar um jogo de futebol, cara, não é ter sido jogador ou ter jogado divisão de base, enfim, ter tentado ser jogador, mas pelo menos jogar futebol, cara. Jogar uma pelada por semana. Porque você vai ter uma noção, cara. Eu já dei essa ideia aqui. Tem 15 dentro do VAR, 200 apitando. Não dá pra pegar meia dúzia de ex-jogadores, treinar, não sei o quê, e botar ali como última voz do VAR. É uma ideia. Última voz lá, ó. É uma ideia. Ó, ninguém aqui tá chegando. Vem cá, você que jogou aí, já fez os cursos de arbitragem aí, 3 anos se preparando. Tu acha que isso aqui interfere? Esse contato aqui interfere, não interfere? Ele pode dar uma vozinha né, que possa ajudar a definirem lances tão fáceis como esse, meu Deus do céu. E assim, Meu Deus do céu, velho. eu tenho... Isso é punição, tem que ser uma punição, exatamente. Punir o árbitro, deixa uma rodada de fora da Série A e bota pra pitar a Série B. Meu Deus, é 6 meses. Mas aí não vai sobrar árbitro no Brasil, vai punindo isso Eu aí, vou por vai outra melhorar. linha. Primeiro, dá subsídio para os caras pitarem melhor. Exato. Eu vou por outra linha. Vamos Profissionaliza os profissionalizar. caras e tal. E aí... Agora não pode o Candanção amanhã tá pitando outro jogo na Série A do Não, Campeonato perfeito. Brasileiro. Tá pitando a próxima rodada de Copa do Brasil, Concordo. cara. Porque pra mim isso é soberba. Ele vai ali com o peito, parece um pombo, olhando como se fosse desfilando numa passarela, olha e fala, eu tô certo pra caramba. Não, você vê volta que e apita. antes ele fala, teve o tranco, então tá confirmado. É. Aí ela fala, não. Mas de quem? Não sei, cara. Ele tá Vai gritando rever. no VAR. Mas olha desesperado. só, vamos pensar no mundo ideal. E assim, a CBF tem dinheiro pro mundo ideal. Não é que a gente tá falando de uma entidade Mas estão dando muito pros pobrezinha. presidentes de federação. Então. Eles tinham há 2 meses atrás. Agora 4 vezes menos eles têm. É mentira minha? Não, verdade. Vocês estão rindo? Verdade, você tem razão. Você tem razão. Eles têm 4 vezes menos. Priorizou mal. Em vez de investir na Priorizou quem elege arbitragem, presidente, né? priorizou quem elege presidente. Presidente de federação. Mas Priorizou ainda assim... perpetuação de cargo, priorizou Perfeito. um monte de vagabundagem. Acordo. Cordão toda político. Razão, tem toda razão. Ainda assim, estamos falando de uma entidade cujo orçamento supera R$ 1 bilhão por ano. Então, assim, não é possível que não haja uma forma de você ter condições de, depois de um lance como esse, você vai passar uma semana treinando. Isso só é possível se profissionalizar. Porque como não é profissional de arbitragem no Brasil, hoje o cidadão tem que ir lá no consultório dele, na loja dele. Se ele for profissional, não, você vai ficar uma semana treinando no CT e aí você volta a apitar na Série C, depois na Série B, mas a gente não tem essa condição no Brasil e isso precisa ser priorizado. O Grêmio, acho que eu estou falando uma obviedade, né? Não vou nem colocar em discussão, isso precisa ser priorizado. O Grêmio, torcedores do Grêmio, reclamam que o Grêmio é o time mais prejudicado do futebol brasileiro. Eu não fiz o ranking, mas até aqui, de fato, tem muito lance ruim, lance constrangedor, que tem sido surrupiado do Grêmio. Esse é o pênalti no finalzinho do Grenal, empate contra o Inter. que era para ser marcado, e o árbitro foi no muito VAR pênalti. também, né? Na vitória contra o Santos, o Grêmio reclamou da não expulsão e também de um pênalti não marcado, cujas imagens estão aí na sua tela. Com razão, né? Com razão, os dois Com razão. lances. A gente só pegou o lance que a gente entende a reclamação tenha sido justa. Na derrota para o São Paulo, reclamou de não expulsão e de um pênalti também muito estranho, marcado no Luciano, que para mim não foi. E na eliminação para o CSA, esse lance. Então nós listamos aqui 4 jogos em que, de fato, o Grêmio tem razões para reclamar. Mas eu insisto. Desses 4, 3 diretamente no resultado.
Perfeito. O pênalti no Grenal, que era o último lance do jogo, um dos últimos. Jogo empatado, o Grêmio poderia ter feito o segundo gol. Não estou falando que faria. Pênalti, meu querido. Você tem que botar lá dentro para confirmar. Sim. Jogo do São Paulo, jogo 1-1, pênalti a favor do São Paulo. Marcado duvidosamente, né? Também Pra mim não foi. Tô na tua linha de não ter sido gol do São Paulo, 2-1 pro São Paulo. E o outro, o de ontem. O de ontem é que o gol anulado, gol claramente teria que ser confirmado e ia ser 1-1 o jogo e iria para os pênaltis. Poderia dar uma classificação ao Grêmio e aí outros benefícios, né? Dinheiro, tranquilidade de trabalho, 300 outras coisas que você traz junto. Também não seria nenhuma certeza. O Grêmio poderia também perder nos pênaltis e o cenário seria exatamente igual hoje. E assim, insisto, são lances para mim constrangedores mesmo. O Grêmio tem 4 razões para reclamar da arbitragem muito nítidas. O do São Paulo foi no VAR? Mas ele tem... O pênalti do São Paulo? Foi no VAR. Todos os lances foram no VAR. Todo pênalti é revisto pelo VAR, né? Não, mas nem todo... Não, o pênalti do Luciano não foi no VAR. Foi no VAR. Foi no VAR? Foi no VAR, foi conferir. Mas ele foi pra ver a falta do Arboleda, não o lance em si. O lance como um todo. O lance como um todo. Mas aí ele vê tudo. Exato, exatamente. Porque os outros dois, né? Tô falando de 3 jogos de interferência direta no resultado, os outros 2 foram claríssimos. Perfeito. E o árbitro foi no VAR e não mudou a 4 razões opinião. muito claras para reclamar de arbitragem. 40 para reclamar da montagem de elenco, na minha opinião, de velho. É isso. 4 razões para reclamar de arbitragem. 40 para notar que o elenco tá mal montado para a temporada. E sobre a arbitragem, Rizek, primeiro eu quero só endossar aquele teu discurso inicial, porque se tem um assunto que eu me dedico muito como repórter, é manipulação de resultado, tá? É um assunto que eu sou muito debruçado há muito tempo. E até agora, de fato, eu não encontrei, por mais que tenha procurado muito, porque seria o único agente do futebol que não tem envolvimento, por enquanto, é a arbitragem. E até agora não tem mesmo, tá? Sobre manipulação de resultado. Então, por enquanto, é isso. Eu não vou me juntar na questão que vai ter um complô para derrubar o Grêmio de algum campeonato. Imagina a força, a diferença do Grêmio para o CSA. Eu acho que tem muito erro e eu estou contigo. É uma arbitragem, ela é muito fraca, ela é muito confusa, é muita gente falando, é muita pressão para uma pessoa que não é profissional, que de quem está dentro do campo é quem tem a menor condição. A não ser nos jogos da Série D ou de campeonatos estaduais de segunda divisão, é quem tem a menor condição é o árbitro. E tem 22 jogadores em campo, mais 10 de cada lado no banco tentando atrapalhar eles. Eles jogam contra eles e contra o árbitro. Então, isso tudo também. Mas o que pega, por exemplo, é a falta de critério. No jogo do Grêmio de ontem, o árbitro marca a falta do Kahneman. No jogo do Grêmio contra o Godoy Cruz, que o Grêmio reclama de um pênalti, é um lance muito parecido. E que o árbitro não dá uma falta que seria pênalti para o Grêmio por um encontrão na área. Para o meu gosto de futebol, o que acontece na área ali, se não for uma coisa muito escandalosa, o que impeça o jogador de participar do lance, não pode ser falta. Tá todo mundo tentando ocupar um espaço. Para mim é o caso de ontem. Mas, de fato, é claro que tem a reclamação aqui do Grêmio, é claro que tem a reclamação dos torcedores, mas tem o entendimento de que não é só isso, Rizek. O Grêmio precisa melhorar também para não depender desse tipo de situação, para não ficar refém desse tipo de situação. Vamos ver o que disse o Mano Menezes depois da eliminação de ontem. Mas tu sabe que o futebol não é um lugar de justiça, né? Se fosse de justiça, teríamos feito um gol hoje. Fizemos. Achei que a equipe se entregou ao máximo daquilo que podia fazer, daquilo que queríamos fazer de comportamento, primeiro falando de comportamento. Deu controle absoluto do jogo, com 77% aí de posse, que é raro, em qualquer jogo é raro, né? 26 conclusões contra 6, deu uma série de números que mostra a superioridade tática que o Grêmio teve sobre o jogo de hoje. Aonde reside-se o problema na nossa avaliação que a gente precisa fazer melhor, com 77% de posse de bola, que a gente precisa ter um pouco mais de calma, com 77% de posse de bola, que em determinados momentos a gente foi afoito, ajudou o adversário a defender com a sua proposta, que era uma proposta lógica, né? E
E faltou um jogo, em determinados momentos, um pouquinho mais lúcido para criar oportunidades mais claras, além daquelas que a gente criou. Eu acho que a gente precisa evoluir bastante. Eu acho que isso é bem claro entre nós, né? Quando assumimos o trabalho, falamos sobre isso com os jogadores, falamos sobre estruturar uma equipe, acho que a equipe começa a se estruturar como equipe. A partir daí tem que ter as resoluções que todas as equipes têm. Perfeito. Se alguém quiser rebater, comentar o Mano, beleza, senão vamos à festa dos vencedores. Vamos falar um pouquinho mais de tranquilidade. O Grêmio, óbvio que a derrota vai ser analisada pela ótica do Grêmio, num jogo como esse, mas a gente vai mostrar agora a festa do CSA, comemorando uma classificação muito importante, em plena arena do Grêmio. A emoção é justificável, obviamente, não precisa nem entrar em detalhes. Ontem o goleiro deu uma entrevista na Amazon que transmitiu o jogo e falou que vai Bom goleiro, inclusive, hein? usar o bicho para ajudar a família. Né? São jogadores cuja renda são 10 vezes menor que a do Grêmio. Então, assim, para o clube vai fazer uma diferença gigante essa premiação. Os jogadores vão poder agora ajudar seus familiares, vão seguir a vida. Parabéns ao CSA e agora a gente dá voz aos vencedores, ouvindo o técnico Igor Magalhães, analisando a preparação e o sucesso da equipe nesse confronto contra o Grêmio. E vinha com o ímpeto de tentar tirar essa nossa vantagem desde o primeiro minuto de jogo. Também desconfiávamos muito dessa questão de jogar com 2 zagueiros canhotos, né? Até pelo Kahneman, a importância que ele tem, a representatividade que ele tem, o momento de dificuldade que o clube está vivendo, e jogadores importantes têm que estar dentro do campo. Então a gente já desconfiava disso. Desconfiava também que talvez ele poderia pesar um pouco mais, principalmente quando virasse o primeiro tempo em cima da nossa linha defensiva. E a gente ofereceu só a oportunidade que eles levantassem a bola na área. E aí era questão de mais de duelo. A gente aumentou a nossa estatura, oferecemos também chute de média distância, que se acontecesse alguma coisa anormal dentro do jogo, fosse uma felicidade no chute de média distância, até pela confiança que o nosso goleiro tem passado, o Gabriel. Então era a única situação que poderia causar algum problema para nós, né? Então, as oportunidades, ela foi minimizada pelo comprometimento dos atletas, da forma que eles entenderam aquilo que nós tínhamos como plano. E eles têm todo o mérito, principalmente, de comemorar uma vitória hoje, porque não é uma vitória sobre qualquer um, da forma que foi, né? Com muito respeito ao adversário, muito respeito ao Grêmio. Desde quando surgiu a possibilidade de ter esse confronto, a gente respeitou muito o adversário, só que a gente sonhava e ia trabalhar muito para viver esse momento que nós estamos vivendo hoje. Parabéns ao Igor, né? Uma Parabéns, lógico. Ele quase subiu uma vez com Vila Nova da Série B para A. Bateu na trave, ficou em 5º lugar. Nesse momento está em 8º na Série C. Só que a Série C classifica o 8 para depois chegar aos 4 que sobram. O Náutico, por exemplo, está fora, né? Tá fora. É o 10º nesse momento. Daqui a pouco a gente fala da classificação do São Paulo. E o CSA vai colocar no currículo do clube que é a 3ª vez que ele elimina um gigante do futebol brasileiro. Em 92, eliminou um Vasco, que tinha ninguém menos do que Edmundo e Dinamite, em São Januário, cara. CSA eliminou o Vasco, venceu por 1-0 com o gol do Dago. Parece o Bismarck ali, camisa 7 também. Em 2009, eliminou o Santos de Ganso e Neymar na Vila Belmiro. O Santos que no ano seguinte viria a ganhar a Copa do Brasil com Dorival Júnior. 1-0 o gol do Júnior Amorim. E agora elimina o Grêmio. 3 vezes o CSA já passa por gigante. E o Fábio Costa deu no meio do jogador. Nunca fez isso, pô. Nunca fez isso. Sendo o Fábio Costa, né? Muito bem. Bahia, né? Perdendo esse gol aí no finalzinho. O Bahia. Igor Bahia, isso aí. Igor Bahia. CSA que há pouco tempo figurou na Série A, né, do Campeonato Brasileiro. 2019 estava na Série A do Campeonato Brasileiro, depois teve uma queda aí vertiginosa.